Estudo do sinal de uma função do segundo grau decrescente quando delta for menor do que zero. Temos um exemplo aqui, y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Primeira atitude nossa é o quê? Saber quem é a, b e c, né? Y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Temos a lei da função do segundo grau, que é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sabemos o quê? Que a é igual a menos 1, b é igual a 4, que está ao lado do x, e c é igual a menos 5, que é o termo independente. Nossa primeira atitude é calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai ser o quê? Delta vai ser igual a 4 elevado a 2, menos 4 vezes menos 1 no lugar do a, vezes menos 5 no lugar do c. 4 ao quadrado é igual a 16, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes menos 5. 16, 4 vezes menos 5, menos 20. 16 menos 20, delta é igual a menos 4. Se delta é igual a menos 4, delta é menor que zero. Quando delta é menor do que zero, nós sabemos que a função não tem raízes, logo a parábola não toca no eixo x. A solução para esta equação é o conjunto vazio. Como nós não temos raízes, nós temos que ter outra alternativa para poder construir esse gráfico. E uma das alternativas é o quê? Saber o valor de y quando x for igual a zero. Então vamos fazer aqui, no lugar do x colocamos 0, 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0 menos 5. 0 ao quadrado dá 0, 4 vezes 0, 0, sobrou menos 5. Então quando x vale 0, y vale menos 5. Esse é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y. Outra alternativa também é calcular as coordenadas do vértice. O vértice é o ponto onde a parábola muda de sentido. Para calcular o x-vértice, temos essa fórmula, menos b sobre 2a. Menos, b vale 4, né? Sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Menos vezes mais dá menos. Temos menos 4, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 dividido por menos 2, sinais iguais na divisão, resultado positivo. Vai dar 2. O y-vértice é menos delta sobre 4a. Menos do delta, menos da fórmula, né? Delta vale menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. Então aqui eu tenho 4 no numerador. E no denominador eu tenho 4 vezes menos 1, menos 4. 4 dividido por menos 4. Sinais diferentes na divisão, resultado negativo. Então, 4 dividido por 4, 1. Eu tenho menos 1. O x-vértice vale 2 e o y-vértice vale menos 1. Com esses dois pontos, nós podemos agora encontrar os nossos pares ordenados. Vamos atribuir valores para x, né? Como temos 2 e menos 1 como coordenadas do vértice e 0 e menos 5 para o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, eu vou procurar números menores que 0, eu tenho menos 1, e números maiores do que 2, 3, 4 e 5, né? Então, como eu vou atribuir valores para x para encontrar pares ordenados, né? Valores em y e formar os pares ordenados, eu tenho aqui o quê? Que quando x vale menos 1, y vale menos 9. Quando x vale 0, y vale menos 5. Quando x vale 1, y vale menos 2. Quando x vale 2, y vale menos 1. Quando x vale 3, y vale menos 2. Quando x vale 4, y vale menos 5. E quando x vale 5, y vale menos 10. Ou seja, para todos os valores de x, y vai ser sempre negativo, menor do que zero, tá? Todos os valores que foram atribuídos aqui para x, y tem valor negativo em todos eles. Agora, com os nossos pares ordenados, podemos construir o nosso gráfico e continuar o nosso estudo do sinal. Repare que os pares ordenados em x, no eixo horizontal, né, eu tenho menos 1, em y tem aqui embaixo menos 9, à esquerda do zero. No zero, em x, eu tenho menos 5 em y, é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y. No 1, no eixo horizontal, eu tenho menos 2 na parábola.
em y. 2, eu tenho menos 1 em y. Em 3, eu tenho menos 2 em y. Em 4, eu tenho menos 5 em y. Em 5, eu tenho menos 10 em y. Então, para todos os valores de x aqui, os valores de y foram o quê? Menores do que zero, né? Ressaltando que o ponto 0 e menos 5 é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, e o ponto 2 menos 1 é o vértice da parábola, ponto onde a parábola muda de sentido. Sabendo disso, para todos os valores de x no eixo horizontal, todos os valores de y vão ser menores do que zero. Já está representado aqui na tabela, né? Mas agora temos um sentido infinito. À esquerda do zero, quanto mais valores de x nós formos representar neste gráfico, os valores de y serão negativos. E à direita também, se procurarmos o par ordenado do 6, vai ser também um valor negativo. Assim, o estudo do sinal dessa função do segundo grau é que para todo x pertencente a R, teremos y menor do que zero. Assim, uma função de segundo grau decrescente com delta menor do que zero, a parábola não vai tocar o eixo x, e nós teremos o quê? Esse sinal de menos aí em cima da parábola quer dizer o quê? Que todos os valores de y vão ser menores do que zero. Esse é o estudo do sinal dessa função do segundo grau.